e sai jogando. Lance individual, arrumou pro Arrascaeta, bateu Gabriel! Sabe de quem? Gabigol! É o nome da emoção! Gabigol! Denilson, o cara que irritou o Neymar. É boa essa fama. Dele. E agora ele pode ser também lembrado como o cara que deu 3 pontos pro Bragantino Sim, ontem, né? sim. Ó, aqui, ó. Bragantino foi a 17 na liderança, sozinho, isolado. Aí o Atlético Paranaense tem 13, que é a mesma pontuação do Palmeiras. O Fortaleza, 12. Bahia, ó, o Bahia perdeu, mas tá fazendo uma campanha bem legal. É. Tá com 11. O Santos já subiu na Se tabela, recuperando. chegando em 6º lugar. O Diniz, hein? Será que dura? Tomara que dure, porque lá. merece. Aqui o Atlético Goianiense foi derrotado ontem, ficou na 7ª colocação. O Galo despencou um pouquinho, não é? Tava vindo bem. É, o 8º colocado. Fluminense que empatou com o Corinthians na 9ª. E o Flamengo, que tem jogos a menos. Aqui a gente viu o Atlético Paranaense também com jogo a menos, Atlético Goianiense, enfim. Flamengo é 10º. Agora a gente vira a tabela. Aqui que o bicho pega, gente. Aqui é um sufoco. Você nunca colocou tantas vezes a tabela no jogo aberto que você está colocando. Mas daqui a pouco eu acho que eu nem vou mostrar a tabela mais. Pelo seguinte, calma, vou explicar tudo, Vai lá, Negrão. legal. Você põe o terror nas torcidas, Negrão. Trairagem, velho. Ó, o Corinthians com 9 pontos é uma turma grande, começou no Flamengo. Corinthians, Ceará, Inter e Juventude, todo mundo com 9 pontos na tabela. O Sport aí se distancia um pouco, é o 15º com 5. Cuiabá também tem jogos a menos, 4. São Paulo, 4, com jogos completos, assim como a Chapecoense também tem 4. O América tem 3 e o Grêmio tem jogos a menos também. Jogos contra Cuiabá e Flamengo, eu diria. O Grêmio hoje tá a 15 pontos do Bragantino. Ela tá muito... Você tá estudando demais. Eu nunca usei tanto a minha calculadora, tá furada em casa. A verdade, Porque eu tenho não. medo, você viu a sequência do Inter? Sim, mas a verdade é que, assim, com todo o respeito ao América e à Chapecoense, que eu acho que é um campeonato diferente para eles, e de repente essa zona de rebaixamento nunca é bom, ninguém tá na zona de rebaixamento, mas acho que é um campeonato que eles vão lutar aí nessa parte de baixo da tabela. Agora, o Grêmio e São Paulo, eles precisam acordar no campeonato. Denilson, se pudéssemos voltar, eu não sei se o Dieguinho consegue voltar na primeira parte da tabela, Sim. porque a gente tem que dar Arthur realmente aqui destaque pro líder do campeonato. Fato. O Bragantino vem com o Barbieri desde o ano passado, acabou de contratar a maior contratação do Bragantino para Praxedes do Internacional, que é um meia extremamente versátil e de muita qualidade. O time já tem o Arthur, voltou o Claudinho ontem, que é uma peça fundamental. O Léo Ortiz foi chamado para a seleção, agora não é brasileira. Então o Bragantino, Cleiton também é um goleiro que está muito mais confiante. Estou gostando desse time. Que ontem fez um bom primeiro tempo. Cleiton fez um bom primeiro tempo. Acho que os goleiros se destacaram ontem no primeiro tempo. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de regularidade, né, Leirão? Então, assim, é legal ver o Bragantino jogando um bom futebol, um time muito compacto, tem inteligência para jogar. Obviamente o Claudinho é um diferencial, mas você vê uma entrega de Elinho, de Arthur. Ontem Evangelista e Raul no meio do campo também fazendo essa proteção para a zaga. Enfim, é um time interessante. O tempo de trabalho faz com que a gente tenha essa perspectiva de resultados positivos, como vem acontecendo com o Bragantino. Só que como um campeonato é um campeonato de regularidade, aí está o desafio do Bragantino. Começa a entrar nessa questão. Tem uma gordura já no campeonato, como é que a gente vai fazer para manter essa gordura? O campeonato ainda tem muitas rodadas ainda para disputarem, então o mais difícil vai ser agora essa manutenção. Até porque tem outros times aí chegando, o caso do Santos que você falou da recuperação, o próprio Palmeiras, o Galo, que já está oscilando nesse início, mas é um time que tem condições de chegar também lá na frente. Então o desafio, acho que maior passa a ser agora essa regularidade, porque todos os times vão oscilar. O Bragantino ainda não teve essa oscilação. Eu não sei se uma coisa que a gente sempre fala é que para aguentar o Campeonato Brasileiro até o final... Pelo Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira contra o Cuiabá fora de casa, mas está mais agitado mesmo fora das 4 linhas. Possibilidade de contratar o atacante Kennedy, ex-fluminense, está por aqui no Brasil de férias. Ele pertence ao Chelsea da Inglaterra, esteve na última temporada europeia no Granada da Espanha, inicialmente preferia ficar
no futebol europeu, mas deu o aval, como disseram os nossos companheiros do jornal O Dia, ao Flamengo para que ele consulte o Chelsea para saber as possibilidades de negócio. No próximo fim de semana, Fla-Flu, mas não vai ser no Maracanã, vai ser na Neoquímica Arena, isso porque Flamengo, CBF, Corinthians e o Fluminense chegaram num acordo para que o jogo seja disputado em São Paulo. Maracanã está cedido para a Conmebol para a final da Copa América, e aí com isso a CBF vai arcar com todos os custos da disputa do Clássico. Ô, Bruno. Olha só essa informação, Mari, que está chegando também sobre o Felipe Anderson, hein? A informação que vem ali da Itália, né? Que o meia estaria na mira do Flamengo. Vale lembrar que a Lazio, por onde o Felipe Anderson também já passou, também está interessada no jogador. É isso. Então, os rubro-negros estão empolgados, Mari. Pois é, o jogador de 28 anos pertence ao West Ham da Inglaterra e defendeu por empréstimo na última temporada o Porto de Portugal. E aí, como o Bruno já adiantou, segundo a imprensa italiana, o West Ham deseja ceder Felipe Anderson a outra equipe. A Lazio da Itália também está interessada e o Felipe Anderson teve uma boa passagem pelo time durante 5 temporadas. O West Ham quer receber cerca de 8 milhões de euros para fechar o empréstimo do meio-campista. Aproximadamente, Bruno, 47 milhões de reais, metade do seu salário. O Flamengo fez a sondagem inicial por Felipe milhões de euros para fechar o empréstimo do meio-campista. Aproximadamente, Bruno, 47 milhões de reais, metade do seu salário. O Flamengo fez a sondagem inicial por Felipe Anderson, mas segundo o portal Gol, ainda não apresentou uma proposta oficial. Felipe Anderson foi revelado pelo Santos, está desde 2013 no futebol europeu. É muito dinheiro, hein, Bruno? É bastante, né? É um jogador com moral ainda também lá na Europa. Eugênio, vamos lá, hein? Olha só, Kennedy... Bom, primeiro, Marra, Felipe Anderson. Como é que tá esse... Assim, de confiança dele com o jogo, e por isso o West Ham achou melhor ele rodar um pouquinho, e também ele precisa resgatar a confiança. É que os valores ali são tão altos, né, Eugênio? É difícil a gente pensar nisso, né? E o Kennedy, você acha que é mais viável? Hein, Mário? Não, e o valor é muito alto, né, Eugênio? Por empréstimo, é um jogador, acho que, enfim, de muita qualidade, mas o valor é muito alto, ainda mais no Flamengo pensando que vendeu o Gerson, até para equilibrar um pouquinho as contas, né, Eugênio? Mas também, pelo que nós estamos vendo aí, está de olho no mercado, além de Felipe Anderson, tem essa possibilidade do Kennedy também. As duas situações são semelhantes. Eu falei agora há pouco sobre o Kennedy e o Felipe Anderson. É um jogador que tem mais história que o Kennedy, né? Conseguiu jogar mais e melhor na Lazio, na chegada dele ao West Ham, mas que vem de uma última temporada muito ruim, né? Em que não jogou na Premier League e que foi titular apenas uma vez depois que foi para o Porto no Campeonato Português. Começou um jogo no Campeonato Português, um jogo em Champions, um jogo na Taça de Portugal e 2 jogos na Taça da Liga. É muito pouco, né? É muito pouco para um jogador com esse cartaz. Talvez faça bem para ele uma volta ao Brasil e talvez se encaixe nessa necessidade do Flamengo por um meia, né? Após a saída do Gerson. Mas não é de animar muito, não. Nenhum, nem outro, sinceramente falando. Mas a gente sabe que a realidade financeira hoje é diferente do que o Flamengo tinha há 2 anos, quando montou o time atual. Você sabe que às vezes eu acho assim, que essa questão do Kennedy, pelos números até que o Eugênio está trazendo, é uma coisa assim, deu tão certo com o Gerson, porque eles apareceram juntos, né, naquele Fluminense ali de 2015, era Kennedy e Gerson, né? Aí os dois foram vendidos, acho que talvez tenha um pouco dessa lembrança, assim, poxa, deu tão certo com um, será que não vai dar com o outro, né? Apesar de serem jogadores aí diferentes. E a história do Muniz, Marra? O Marca está informando hoje que o Atlético de Madrid está interessado no jogador, e inclusive que quando existia aquela conversa do Muniz com o Genk, né, lá da Bélgica, lembra que a negociação parou assim, ninguém entendeu direito o que era justamente porque já tinha uma sinalização do Atlético de Madrid, e é por isso que os dirigentes ou os empresários do Gerson agora negociam com os espanhóis. Do Muniz, né? Eu acho o Muniz é que a gente precisa ver mais do Muniz, mas o que a gente tem visto
é muito legal, né? Daquele jogador da área, daquele jogador de presença, de movimentação. Recentemente, Bruno, me lembra aqui, a gente viu um gol do Flamengo numa troca de passes que saiu desde lá de trás, envolvendo todo o ataque, todo mundo participando, e só 2 jogadores ou 3 não tinham tocado na bola, e um deles era o Muniz. Mas aí alguém... Ai, gente, tem cada um que é preso só na estatística, né? Aí alguém vai e fala assim... um atacante que não tocou na bola, todo mundo tocou, o atacante não tocou na bola. Ele não tocou porque não precisava tocar. Ele ia arrastando a defesa, ele ia se movimentando. Gente, a gente precisa interpretar, o número não é só aquilo ali não, hein? Ele ia mexendo com a defesa e com isso cavando espaço, abrindo espaço. Se ele se movimenta, alguém vai na dele, algum zagueiro vai na dele, ele abre o espaço para algum outro jogador do Flamengo ocupar. Ele é um jogador de muita leitura, de leitura muito boa do jogo, é bem interessante. Agora, chegar ao Atlético de Madrid, que é o atual campeão espanhol, disputar a Liga dos Campeões, tomar pancada, tal, eu não sei se ele está preparado para isso. Aí é um problema do Atlético. É um problema do Atlético de Madrid. Ele não é um jogador pronto. Gente, ele não é nem o primeiro reserva no Flamengo. Ele não é um jogador pronto, mas ele tem muito, ele é uma promessa das mais interessantes. E a informação do Marca é que o Atlético compraria, Mari, para emprestá-lo para outra equipe, para ver como é que vai ser a evolução dele ali no futebol europeu. E tem gente na hashtag SC Brasil aqui, os torcedores, um pouco bravos, tá? O Fernandes tá bravo, nós revelamos, nós brasileiros revelamos ótimos jogadores e depois vendemos. Até quando esse reinado da Europa vai continuar? Isso é ridículo. O Douglas está empolgado com uma possível chegada do Kennedy. Não é ridículo, é o mercado. É o mercado, fazer o quê? Difícil de segurar o Mengão, disse o Douglas aqui. Mas aí, Eugênio, eu te pergunto, alguém mandou na tag, eu até perdi, o Ed Carlos, que o Flamengo está precisando, na verdade, é de zagueiro. Vendo essa movimentação do Flamengo no mercado, ele está atacando no ponto certo, ele está você enxerga como aproveitar um pouco possibilidade do mercado? Você acha que ele devia focar mesmo nessa parte da zaga? Acho que se o Flamengo for contratar zagueiro, antes tem que negociar o Gustavo Henrique, o Léo Pereira, o Bruno Viana, que estão ali dentro do elenco, na cota de zagueiros. E tem jogado pouco, né? Porque os titulares são o William Arão e o Rodrigo Caio. Quando o Rodrigo Caio está machucado, da última vez agora entrou o Gustavo Henrique. Mas não dá para ficar acumulando jogador na mesma posição, né? Contratar. Se vender um deles, acho que traz outro. E é engraçado isso, né? O Flamengo, ele não é um time que sofre tanto defensivamente. Você pode olhar os números aí, não está longe de ser uma das defesas mais vazadas. É uma das defesas que menos sofre ataque. Então, eu acho que assim, as pessoas focam muito nessa questão da defesa do Flamengo, zagueiro. Hoje o Arão é um dos melhores zagueiros do Brasil. É um jogador adaptado ali, e é um grande mérito do Rogério Ceni. Eu acho que o Flamengo, essa questão do Kennedy, eu entendo, o Flamengo precisa de um jogador de lado de campo. Acho que falta isso no elenco, pela direita, que possa usar esse flanco aqui com mais força, né, na recomposição. Não acho que seja o nome ideal, mas pode acabar, se vier, se provando ser, né, a esperar o tempo que pode dizer. E essa saída do Gerson, né, tem a necessidade de uma reposição. Ponto. Não acho que assim a zaga seja esse desespero, não. Temos que olhar a realidade, né? A gente que sonha com muita coisa. Mas o que o mercado proporciona de zagueiros, vai achar um outro Bruno Mari? De repente, se achar, beleza. Uhum. Porque gastou uma grana com o Léo e com o Gustavo Henrique, né, Mar? Sim. Pablo Mari, desculpa. Então, mas era uma grana que eu acho que... Pablo Mari, ou com Bruno Vicari, que a gente pode também, a partir de agora, passar a chamar de Bruno Vicari. Zagueiro. E não tem essa estatura toda, mas não, se impõe em campo. Gastou uma grana, e eu acho que é uma grana que outros gastariam também. O que o Léo Pereira vinha jogando no Atlético Paranaense era digno de gastar uma grana. Só que aí, assim, tem toda a dificuldade. Quando a gente fala aqui de adaptação, a gente fala... Tá aí um belo exemplo, né, Bruno? Tem que esperar um tempo, vamos ver como é a adaptação, porque o Léo Pereira era aquela carta premiada. Um jogador que jogava o que jogava no Atlético Paranaense
que se impunha, que fazia uma dupla de zaga muito forte, muito sólida com o Thiago Heleno, e que estava levantando taça. E aí você pensa assim, opa, esse jogador aí parece que vale um investimento. Vale mesmo. Só que ele vive um momento de adaptação e que não conseguiu ainda jogar metade do que ele jogou no Furacão. E em relação ao Gustavo Henrique, acho que aí é o seguinte, já era um jogador que já tinha tido até uma lesão mais séria, que a gente já estava mais acostumado com o nome, que estava jogando há mais tempo e jogando bem há mais tempo, mas ele já tinha aquelas características dele. Ele nunca foi um jogador rápido. Ele era um jogador que resolvia no jogo aéreo. É um jogador que tem alguma qualidade com a bola nos pés. Mas uma linha de defesa alta, como é a linha de defesa do Flamengo, 95% dos jogos o Flamengo joga no campo do adversário, você exige que seus zagueiros tenham uma boa recuperação. Então, fazia um pouco mais sentido você questionar, opa, será que o Gustavo Henrique vai se adaptar? Ele vai conseguir? Ele não tem essa velocidade toda? Eu acho que fazia mais a pena, valia mais o questionamento para o Gustavo Henrique. O do Léo Pereira, aceitável, completamente aceitável. O Gustavo Henrique é bom jogador, tá? Só que dentro como joga o Flamengo, ele vai ter que se desdobrar um pouco mais. E Eugênio, pensando aí, nós estamos falando de possíveis contratações e de possíveis posições que o Flamengo pode contratar, voltando naquele assunto do Muniz, que inclusive até o Gabriel mandou aqui na hashtag, o Muniz abre espaço